A teoria de Wyckoff tem ferramentas e estruturas que a gente aplica no Smart Money, análise do dinheiro inteligente. Wyckoff há mais de 100 anos atrás havia nos mostrado que existia um homem composto, alguém que manipulava a estrutura do mercado, as movimentações. E com isso a gente foi desenvolvendo cada vez mais os seus comportamentos e variáveis de cada tipo de movimentação dos preços. No vídeo de hoje eu estou aqui com o papel de te entregar a lógica por trás de Wyckoff e do Smart Money. Porque ao entender isso, você não precisa decorar nenhuma nomenclatura técnica. É bom sim você se aprofundar, mas entendendo essa base, você já entendeu 60, 70% de toda a lógica estrutural e conseguirá entender para onde os preços vão, o que acontece e por que isso acontece. Eu vou te mostrar agora no gráfico, então vem comigo. Mas antes, já sabe, não esquece de deixar a sua curtida se você gosta dos conteúdos aqui do canal e se inscreve para aprender muito mais sobre gráfico. Eu também publico diariamente conteúdos nas minhas outras redes, então se você quer acompanhar operações, análises que eu faço, resultados e várias dicas, não esquece de me acompanhar. Tem tudo detalhado aí também na descrição. Bora pro gráfico. Wyckoff e SMC têm ligação? Como saber a direção do mercado? Já de primeira eu te respondo, tem ligação e muita, né? Uma técnica, ela se liga totalmente à outra. Não são coisas adversas, divergentes, são coisas que andam alinhadas. E o que você precisa entender é que no SMC a gente tem estruturas de manipulação, estruturas de liquidez. Inclusive já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso para vocês. Em um Wyckoff a gente basicamente detalha o tipo de manipulação e variáveis que a gente tem. Então a gente tem manipulações para continuidade, manipulações para reversão, a gente tem manipulações duplas e manipulações únicas e cada variável vai depender de um tipo de validação. Só que o que você precisa entender para enxergar a forma estrutural e para onde o preço vai, como trabalhar suas operações utilizando o Wyckoff é muito mais fácil do que você pensa. Primeiro, você precisa reconhecer regiões de topos e fundos nivelados. Então, por exemplo, se você está em uma região de demanda macro, chegou ali uma região de suporte legal de um tempo gráfico maior, você quer automaticamente priorizar o que? Operações compradoras, né? Ou até mesmo entrar naquela operação. Mas por que eu falo priorizar operações na micro compradores? Porque é uma região muito grande. Então você normalmente não vai montar a sua operação baseada nisso, porque vai ser uma operação que vai demorar às vezes dias. Então se você está focado em operações em um prazo menor, você pode utilizar o mesmo tipo de conhecimento, análise que você faz em tempos gráficos maiores, só que no menor. Entendendo sobre as variáveis que a gente tem, porque quanto menor o tempo gráfico, mais suscetível o mercado está de manipulação, o gráfico está de manipulação, porque é menos liquidez necessária para fazer uma movimentação ali de manipulação. Quanto maior o tempo gráfico, para movimentar uma certa manipulação e liquidez, a movimentação dos preços exigiria um capital muito maior, tá? Então, o que a gente tem ideia? Pô, o ativo está trabalhando aqui, chegou em uma região de demanda, chegou em uma região ali de suporte. O que a gente vai estar visualizando e entendendo? A gente vai estar buscando por uma região o quê? De configuração para alta. E aí que entra as manipulações, as estruturas. O que você vai identificar? Sempre que o mercado ele movimentar, realizar um tipo de estrutura nivelada, equal lows, equal highs, o que você vai priorizar? Você não vai querer montar operações antes de capturá-la. Então isso é uma forma até de conceitos que você vai utilizar no Smart Money. Porque tem várias formas, temos gatilhos e para gatilhos temos validações e filtros. Então se você tem um gatilho de compra aqui, você não vai querer pegar sem que antes ele faça esse movimento de captura para aí sim você contextualizar um tipo válido de entrada. E é aí que o Wyckoff entra na história, porque sem você perceber, eu formei aqui uma estrutura de acumulação de Wyckoff exatamente como está descrito nos seus materiais, livros e em toda a sua profundidade de conhecimento. Só que eu não estou aqui para confundir sua cabeça, eu estou aqui para te fazer compreender um conhecimento muito avançado, até mesmo se você estiver começando agora no mercado. Então, se você entender aqui, eu vou te explicar o que aconteceu. Primeiramente, uma estrutura de liquidez ela é formada por topos e fundos. E quanto mais quantidade de repetição de topos e fundos a gente tiver, mais liquidez presente tem ali. E para você que não sabe o que é uma liquidez, é nada mais do que stops da grande massa. Então, se a grande massa posiciona compras nesse fundo, porque é um fundo duplo, padrão de reversão, porque é um suporte, marquei um fundo, marquei outro, quando voltar aqui eu vou comprar.
Por ter muita posição de stop loss abaixo dessa região, é uma região de liquidez. Então lembre-se, e stop loss, bota o símbolozinho de dinheiro que é de liquidez, ó, mas entende que é região de stop. Então o interesse vai ser capturar esse fundo, tá bom? Não é porque ele fez um pivô de alta que é reversão, não é porque ele perdeu uma linha de tendência que está revertendo, não. Fica atento a esse tipo de movimentação. Isso daqui é uma estrutura de acumulação de Wyckoff. Eu não quero te mostrar cada termo, mas tem um comportamento por trás de cada um. Eu vejo muita gente às vezes traçando errado. Você precisa entender que a direção do mercado, ela vai para onde realizou a sua captura e para onde temos uma captura. Por quê? Uma captura que não foi feita ainda é um imã para puxar o preço. E uma captura que foi feita, o mercado vai trabalhar para forma oposta. Então, se ele fez um fundo aqui e ele capturou embaixo, o mercado vai subir ou vai cair? Ele vai subir, ele vai para a movimentação oposta. Então, se ele capturou embaixo, ele vai subir. Se ele capturou em cima, ele vai cair. Então isso é algo que você pode ficar atento, é algo que aconteceu no pregão de hoje. Vou mostrar exemplos práticos aqui. Todo o conhecimento que eu compartilho com vocês aqui no canal é aplicável em qualquer tipo de gráfico. Então se você quiser operar B3, índice dólar, ações, forex, mercado cambial, né? Criptomoedas, qualquer tipo de gráfico, fora mercado americano, seja qual for o tipo de gráfico, soja, boi, arroz, o que você quiser, você vai conseguir aplicar esses conhecimentos que eu te ensino. Então não se limite. Quanto mais você acompanhar, mais oportunidades, mas mais tempo você vai passar no gráfico também. Mas remunera bem, tá? Vem comigo. Então, a gente tem simplesmente essa compreensão. Isso aqui é uma estrutura de acumulação de Wyckoff? Isso aqui não é uma estrutura de acumulação de Wyckoff. E eu vejo muita gente às vezes pegando aqui, não, aqui é uma compra, aqui é alta. Mas, cara, isso daqui é simplesmente uma estrutura, pelo contrário, de redistribuição. Principalmente se ele veio de queda. Aí você quer considerar isso como uma acumulação. Mas se ele capturou embaixo, ele vai para onde? Para cima. Se ele capturou em cima, ele vai para baixo. E outra, uma estrutura, né, de liquidez, ela pode ter captura para os dois lados. Mas a última captura é para onde ela vai tomar direção. Então, se você está visualizando uma acumulação, ou seja, um diagrama onde o preço vai acumular para subir, por isso o nome é acumulação, acumula. Então, se você acumula algo, você está vendendo ou comprando? Você está acumulando, você está adquirindo, né? Se você está distribuindo, você está adquirindo ou dando? Você está distribuindo, você está vendendo. Então, distribuição cai, acumulação sobe. Então, se a gente tem uma estrutura dessa daqui, de acumulação, o mercado tende a subir ou cair? Tende a subir. Se ele tende a subir, a captura primeiro vai vir em cima, não obrigatória. Se tiver, vai estar válida. Se não tiver, tá beleza também. E depois, por fim, onde? Aqui. Essa é a captura, depois podemos ter um reteste que vai gerar mais uma nova entrada e vamos trabalhar um movimento de alta. Isso daqui é um processo de acumulação com base em conceitos que você pode ter no Smart Money de liquidez, conceitos de região de entrada aqui em um order block e tudo mais, e você variando isso você consegue ter compreensão e pegar trades com alta lucratividade. E isso não é distante do que você imagina. Sabe quando você compra um carro, sei lá, vamos supor que você compre sei lá, qualquer carro, um Fox. Você, hoje em dia, quantos Fox você viu quando saiu na rua? Quantos Fox você viu nas últimas semanas? No último mês? Quantos Fox você viu? Talvez você não se lembre de ter visto nenhum, né? Mas se você comprar um Fox hoje, você vai ver que amanhã você vai ver 5 Fox, 10 Fox na rua. Você vai começar a ver. Por quê? Com conhecimento é a mesma coisa. Quando você não tem o conhecimento, vai ter várias oportunidades que você não vai estar enxergando no mercado. Ao adquirir aquele conhecimento, você vai estar assim, caraca, ali, oportunidade, ali, oportunidade. Até mesmo depois desse vídeo, quando você começar a praticar ali o que eu tô te falando, começar a visualizar no gráfico, você já vai ver várias oportunidades, vários com isso. Eu tô aqui para te mostrar na prática também, então vem aqui no dólar. Isso aqui é o pregão de hoje no dólar. Hoje não, na quinta-feira no caso, né? Hoje ainda pegou essa movimentação aqui, que também temos estruturas que eu posso te mostrar, mas precisamente aqui na quinta-feira, tá? Esse vídeo está sendo postado no sábado, todo sábado a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Semana que vem, terça-feira, live às 19 horas, vamos ter uma pequena alteração, por isso é importante você me acompanhar nas redes para ver e ficar informado de todos os conteúdos aqui no canal, tá? Mas vamos puxar aqui a quinta-feira, tá? Tivemos uma cravada de mais de 70 pontos que eu compartilhei antecipado com a rapaziada, tá?
Inclusive, na verdade, esse Rios aqui ainda tá para sair. Provavelmente vai sair no sábado, quando vocês estão vendo esse vídeo. Então você pode ir lá na minha rede que vai ter saído esse vídeo aqui do dólar. Com toda a configuração, racional técnico e tudo mais. Na verdade, não. Essa operação saiu no mesmo dia, na quinta-feira. Perdão, já tá lá. Vai sair outro. Então, assim, eu queria até fazer um vídeo, mais um da nossa série Destrinchando a Operação, como a gente tem aqui no canal. Mas, cara, vou fazer o quê? Vou adicionar mais um. Ou seja, mais um semana que vem, tá? Porque essa semana teve muita operação cravada, teve operação de 12 vezes o risco, teve operação em cripto, teve operação no dólar, teve muita operação. Eu ia fazer até um vídeo destrinchando a operação com mais 5 em vários mercados diferentes que teve essa semana. Mas eu quis trazer esse conteúdo para vocês, eu gosto de compartilhar conhecimento teórico também e eu sei que vocês gostam mais também, então assim... Vocês vão me mandando feedback aí, sugestão, vou lendo o comentário de vocês, isso é muito importante para o crescimento do canal, vem comigo. Então, a gente estava trabalhando aqui um movimento de queda, né, até que a gente chegou em uma região de demanda. Zé, mas da onde você tirou essa demanda daqui, cara? Vai para o tempo gráfico maior, você vai ver que aqui era uma região de order block, tá? Era uma região de order block, era uma região de demanda. Agora, se a gente for ver aqui no micro, o que você consegue observar desse cenário em específico? A gente consegue observar que além de um movimento de afunilamento, estrutura de cunha, padrão de reversão, a gente consegue visualizar uma acumulação, ou só eu, com o que eu acabei de te explicar ali atrás. Olha só, o mercado formou topos e fundos. Isso aqui é um processo de acumulação ou não é, galera? É um processo de acumulação. Olha só, a gente gerou liquidez nessa base, fundo e fundo. Fizemos aqui a estrutura, não teve captura em cima, não tem problema, não é obrigação, né? Se tiver, você considere, tem que ser antes da captura de baixo. Se não tiver, tá ótimo também, tá? Aí ele veio e começou o processo de acumular. Os grandes players vão adquirindo posição aos poucos, porque se eles botarem 1 bilhão, 5 bilhão de cara, não vai ter liquidez necessária. Então tem que ir manipulando, tem que ir pegando, pegar um stop ali para terminar de realizar suas posições, tá? Então a gente simplesmente fez esse movimento e depois o que a gente teve? Captura. O mercado veio perder somente esses fundos para manipular essa liquidez e formar uma estrutura de acumulação de Wyckoff. Posteriormente a isso, a gente teve o retorno com uma grande agressão também, confirmando para a gente isso, e depois um reteste desses fundos rompidos, que os fundos capturados, eles tendem a servir também como reteste após retornados, tá? Então, a gente tem naturalmente, né, constantemente esses tipos de posições. Depois a gente teve uma formação aqui de reteste em região de defesa, formando uma estrutura de continuidade. Tivemos essa liquidez daqui também, ó, sendo capturada dos fundos com uma manipulação, digamos, dupla aqui do fundo, mas isso não vamos considerar muito. Eu quero que você observe exatamente essa estrutura daqui também, que foi uma estrutura de distribuição, tá? Essa estrutura daqui, se você for visualizar, ele teve esses topos nivelados e esses fundos nivelados. Se a gente está em um processo de distribuição de Wyckoff, o mercado tende a subir ou cair. Distribuição, já falei com vocês, o movimento cai. Agora que vi que a luz desligou, teria que colocar para carregar, mas foca aqui no gráfico. Então, a gente tem a captura, pode ser feita primeiro embaixo, então, se é uma distribuição, primeiro embaixo pode, não pode ser feita em cima, depois embaixo você querer ver. Então, se ele captura primeiro em cima, depois embaixo, ele vai para onde? Para cima. É um diagrama de continuidade. Se ele captura primeiro embaixo, depois em cima, ele vai para onde? Para baixo, é reversão. Isso daqui é um processo de distribuição de Wyckoff. Talvez você ache complexo agora, mas tem alguns termos com I que faz isso, é uma manipulação dupla. E isso existe na teoria de forma precisa. Aqui, por exemplo, é um PSY, aqui é um BC, aqui é um AR, aqui é um ST, aqui é um MSOW, aqui é um UT, aqui um TED, aqui um LPSY. Aqui, ó, vem bandeirinha de baixa CLPY após inverter o fluxo, uma região de oferta. Configuração técnica, isso é operação. Só que qual que é a lógica aqui que você pode enxergar? Primeiro, projete os topos anteriores que você tem acesso para saber onde finaliza essa manipulação. E se ele capturou embaixo, buscando uma região de order block, ó, região boa ainda, ó, buscou aqui, ó, pá, finalizou. E aí ele trabalhou uma captura, ó, já tinha feito 1, 2, 3 topos, bastante liquidez, né? Fez a primeira captura, fez a segunda, e aí depois disso é só reteste para cair. E aí o preço fez isso. E constantemente isso acontece. Pô, formou aqui nivelado, capturou em cima, então ele segue para onde? Para baixo. Agora, olha aqui. Aqui não, aqui ele capturou embaixo. Ó, tá vendo? Capturou aqui embaixo. Então ele segue para onde?
acertou, para cima. Então, se você for visualizar, a gente pode considerar também esse topo que foi, ó. Então, tivemos aqui e aqui. Capturou primeiro em cima e embaixo. Pode? Pode. Não pode o contrário. Se capturou primeiro em cima e depois embaixo, é o quê? Uma acumulação para subir. E aí, por isso, o dólar depois teve todo esse desenvolvimento. Apesar de eu ter mostrado características aqui de um pregão só, várias configurações utilizando o conhecimento que eu estou te passando nesse vídeo, isso é aplicável em qualquer tipo de gráfico. Então tem vídeos aqui que, pô, a maioria das fichando operações é de B3, que vocês gostam bastante, mas eu opero qualquer tipo de gráfico. Então você pode entender o conceito por trás, a técnica. Eu não estou te passando algo que é específico do dólar, algo que é específico desse tempo gráfico. Esses conhecimentos que eu te passo é aplicável em qualquer tipo de gráfico, é aplicável em qualquer tipo de tempo gráfico. Então a diferença é que se você for analisar essas características no 15 minutos, o movimento vai demorar mais. No 1 minuto, o movimento vai ser mais rápido. Então, é importante você ir entendendo essa diferença. O mercado ele é fractal, então os conhecimentos eles se repetem nas diferentes escalas. E agora que a gente chegou ao final de mais um conteúdo de ouro aqui no canal, eu quero saber o seu feedback, o que você achou desse vídeo? Te clareou a visão? Te fez compreender melhor como funciona a movimentação dos preços? O gráfico? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o seu feedback e deixa aqui também sugestão para próximos vídeos. O que você quer ver aqui no canal? Qual conhecimento você quer aprender? Não esquece de me seguir nas redes sociais, posto conteúdo diariamente para você estar aprendendo e também de forma gratuita. Acompanhe o canal, acompanhe as redes que eu vou te ajudar. Fechou? Um grande abraço, valeu e até a próxima.